Tudo bem, né? Bom, hoje a gente vai ver um gênero textual Bom bem dia, professor. interessante, tá bem? Bom dia, professor. Entendi. A gente vai ver um gênero textual bem interessante, o apólogo, tá bem? Apólogo. Vou colocar aqui no chat para vocês, para quem vai entender. Vou trabalhar com esse tipo textual aqui, tá bem? Antes de apresentar a tela, vou explicar aqui para vocês. Para facilitar. Aliás, antes de eu apresentar o documento, deixa eu apresentar aqui um negócio para vocês, para facilitar. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Professor, o senhor vai passar o livro de literatura infantil hoje? Professor, o microfone do senhor tá desligado. Ah, sim, entendi agora, entendi. O microfone estava desligado, né? Vamos lá. Professor, então o senhor não vai usar o livro de literatura infantil hoje, né? Vamos lá, presta atenção aqui na aula. Atenção na aula. Vou colocar os nomes, é melhor. Professor, é literatura? Vou colocar o acento aqui, porque esse apresentador aqui não pega acento. Eu bato da folga aqui. Esses três tipos de história aqui, três tipos textuais, eles se parecem muito, porque tanto o apólogo como a fábula e a parábola são histórias que apresentam uma moral, tá certo? Uma lição de moral. Todos esses três aqui trazem esse tipo de conteúdo. Qual é a diferença do apólogo para a fábula e para a parábola? Tem uma pequena diferença aqui. Alguém sabe me dizer qual é? Talvez vocês não saibam, mas vamos lá. A diferença é a seguinte, olha. No apólogo, ou melhor, vamos começar pela fábula. Na fábula, as personagens, aliás, são os animais. Tá? A gente sabe que uma fábula, a principal característica da fábula é o fato de os protagonistas, aliás, dos personagens, todos, né, serem animais. Na parábola, também vai ser uma lição de moral, uma história com lição de moral, tá certo? Um ensinamento para a nossa vida. Porém, na parábola, os protagonistas, ou melhor, os personagens, são seres humanos, tá certo? Não vai ter animais com essas características humanas.
Na parábola, só temos personagens humanos, tá certo? E no apólogo, o que acontece? No apólogo, nós iremos trabalhar objetos que não têm vida sendo animados no texto. Como assim? Por exemplo, um lápis. Um lápis é um objeto inanimado, né? No apólogo, eu posso usar um lápis como personagem. Posso usar uma borracha, um guarda-roupa, uma cadeira, uma mesa, uma agulha. Tudo pode, todo objeto que não tem vida, certo? Pode ser um personagem do apólogo. E também vai trazer uma lição de moral, certo? Um ensinamento. O que nós iremos ver hoje Professor, vai ser o apólogo, tá certo? Iremos ver o apólogo professor, como gênero textual, tá bem? Entenderam, né, a diferençazinha que tem aqui? No apólogo, professor, até mesmo um mouse desse aqui pode ser o personagem, né? Na fábula, apenas animais são os personagens. E na parábola, apenas seres humanos são os personagens, certo? Todos sob a mesma essência de que estamos falando de uma história com lição de moral. Pode falar, Clarice. professor, no apólogo, os objetos também Só um podem momentinho, falar? só um momento aqui o volume. Pronto, pode falar. No apólogo, os objetos também podem falar? Pronto. A questão é essa aqui, ó. No apólogo, todos os objetos que você quiser trabalhar podem ser os personagens. E sim, eles vão ter fala também. Você pode criar um discurso, né? Por exemplo, entre um livro e um computador, para saber qual que é o mais importante. Quem é mais importante? O livro, que tem um certo conhecimento, ou o computador, que tem acesso à internet, né? Com acesso à internet, aliás. Tá certo? O computador não fala, né? Fala. Ele é livre. Então, eles, numa história como essa, podem ter fala, tá certo? Como é, Isaac? Usando Pode falar, Clarice, também. página. Na página não, filho, é conteúdo aqui, tá bom? A gente não está usando o livro, a gente está usando vazar o documento do professor aqui. É obrigatório o uso do título no apólogo? Não é, Clarice? É obrigatório o título no apólogo? É interessante que sim, né? Obrigatório, eu não, pelo menos na minha prova não vai ser, tá? Mas todos os apólogos que você encontrar por aí vão ter título. E vai ser o conteúdo da prova, o apólogo? Exatamente. Isso é importante prestarmos atenção aqui, tá? Sobre a correção do livro, das atividades que eu passei, eu vou deixar para depois, justamente pela importância dessa aula de hoje, tá vendo? Do livro de literatura que eu estou falando. Bom, então vamos lá. Queria primeiro apresentar aqui para vocês também. O senhor fez falta na aula de inglês? Oi? Foi. Bom, vamos lá. Eu não entendi sua pergunta, pode repetir? Bom, vamos lá. Um apólogo é uma narrativa
que busca ilustrar, deixa eu ligar aqui, que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética através do uso de personagens inanimados com personalidades diversas. Vamos parar aqui, por enquanto. Ou seja, eu posso pegar copo, prato, mesa, armário, e fazer de todos esses elementos que são inanimados como sendo personagens. E eu posso dar para cada um desses personagens uma personalidade, tá certo? Cada um pode ter uma personalidade diferente. Servem como exemplos clássicos, aliás, servem como exemplo dos clássicos apólogos de Êxopo e La Fontaine, que a gente vai ver, pelo menos não hoje. Serve como texto moralizante, não explícito, na narrativa apólogo. Ou seja, você não vai ver lá embaixo, né? Depois que terminar o apólogo, assim, ó, moral da história. A moral, ela está inclusa dentro da história, tá bem? É uma moral implícita, não é explícita. Quando a moral está aqui embaixo, a moral da história, se você não sei o que, não sei o que, não sei o que, é uma moral explícita. Explícita é aquilo que você está vendo, tá? Implícito está oculto, tá bem? O apólogo é muito comum confundi-lo com a fábula, tá certo? Que é focada em relações que envolvem coisas e animais. Com a parábola, ela se concentra em histórias somente, e com a parábola, aliás, também é confundida, que ela se concentra em histórias somente entre homens, entre seres humanos, e geralmente possui cunho religioso, tá? E, geralmente, quando se fala em parábola, se fala nas parábolas de Jesus, nas parábolas da Bíblia. Aqueles exemplos que ele usava para ilustrar algumas lições de moral segundo a Bíblia, né? Para dar algumas lições sobre sabedoria e sobre ética. Tá bem? Professor, Oi. os objetos tem que dar nome para eles? Não. Eles, por exemplo, um lápis e uma borracha podem ser os personagens lápis e borracha mesmo. Ah, tá. Obrigada, professor. Tudo bem? Claro. Bem parecido com a fábula, também em sua estrutura, né? Um apólogo é um tipo de narrativa, ou seja, a história vai ser narrada, certo? Que personifica os seres inanimados, transformando-os em personagens da história. Você pega esses seres que não têm vida na realidade, né? Seres que não têm vida, e você torna eles personagens personificados. Você dá vida, dá uma personalidade para eles, tá certo? Diversos autores consideram que pode-se considerar o apólogo como uma parábola que não utiliza apenas um caso particular a fim de tornar perceptível uma significação em geral. Mas isso aqui eu vou até pular para não confundir um pouquinho vocês. Alguns autores acreditam que o apólogo, na verdade, é outro tipo de parábola, mas como a gente pode notar, não é bem assim, né? Já que a parábola trabalha com seres humanos e o apólogo trabalha com objetos inanimados. Então, não é bem por aí, né? O conto de Machado de Assis, provavelmente o mais célebre apólogo da história brasileira, no caso eu vou mandar para vocês também, conta a história de orgulho, ciúmes e vaidade que levam uma agulha, olha só, para quem perguntou sobre os personagens,
Quem são os personagens aqui desse Apolo? Preste atenção. Uma agulha em uma linha. Há uma polêmica acalorada em que ambos procuram provar superioridade em relação à outra. Ou seja, o que é que acontece aqui? A agulha e a linha ficam discutindo sobre quem é mais importante para a postura. Alguém quer falar? Vamos continuar. Nesse conto, né, nesse apólogo, a agulha discute, ela diz que ela é mais importante e que a linha apenas segue a agulha. E a linha diz que sem a existência da linha, não haveria costura também, porque a agulha só iria fazer furos. E uma coisa assim também, certo? E isso está lá na história, a discussão entre elas sobre quem é mais importante. No fim, né, na ausência de um acordo entre as partes, né, a agulha e a linha não chegam num acordo, o autor termina com a lição de moral. Ele diz o seguinte: contei essa história a um professor de melancolia, que então me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Para vocês entenderem melhor aqui a moral, o autor termina essa história dizendo que contou, né, essa narrativa para um professor. E é uma narrativa que fala sobre orgulho e vaidade, sobre alguém que quer ser melhor do que outra pessoa. E esse professor disse que também tem servido de agulha a muita linha ordinária, ou seja, tem feito o caminho para muita gente. E também a gente pode entender que o seguinte: o professor do autor também é uma pessoa vaidosa, né? Também é uma pessoa orgulhosa, porque ele diz que está servindo de linha, de agulha, para muita linha ordinária. Vocês entenderam aqui? Eu entendi, professor. Veio até aqui tudo bem? Então, só para retomar aqui essa parte, a gente tem essa história onde temos uma agulha e uma linha. Elas estão discutindo entre si sobre quem é mais importante nesse processo de costurar, certo? A linha Professor, que sem a existência dela não iria sustentar as peças que foram costuradas, e a agulha diz que sem agulha a linha não teria como fazer seu caminho. Pode falar, Lídia. eu já li esse texto aí. Já havia lido, já? Interessante, né? Mais interessante É, é quando a gente faz essa análise aqui. Continuando, tá? A mensagem contida nessa narrativa, ela revela como esse sentimento, ou melhor, esses sentimentos negativos podem aflorar, não podem minar uma relação que, a princípio, seria bastante profunda. A agulha é um complemento da linha, né? De modo que a linha também é um professor, complemento da agulha. Oi, não tem dever de casa? tem. Vai ter dever de casa? Vai, presta atenção na explicação, antes de mais nada. Bem, vamos, deixa eu terminar aqui a explicação. A mensagem, eu vou retomar aqui. A mensagem contida nesse texto revela o seguinte: como esses sentimentos negativos de vaidade, de Só. ciúme, de orgulho, podem atrapalhar uma relação que seria profunda, tá certo? A gente entende que a agulha é um complemento da linha Professor, e que a linha é um complemento da agulha é que e que elas página? precisam de si uma das outras, uma precisa da outra para desempenhar a sua função, que é costurar. Professor, é que página? Você já fez essa pergunta, eu já disse que não estamos usando o livro.
Ah, de novo. Oh, meu Deus. A internet do professor caiu de novo. Meu Deus, a internet tá muito ruim. Tô A muito internet ruim. tá muito ruim, mano. Oxe, a menina botou aqui. E se a gente tentar sair e entrar de novo? Não pode sair, que tem aula de ciências e produção textual. E agora? Vamos ficar esperando. Bom, voltando aqui. Caído aqui. Oi, professor, você acordou? Sim, sim, está oscilando aqui um pouquinho. Bom, continuar. Tá certo? Presta atenção. Eu vou Presta cair. atenção. Eu vou passar uma atividade aqui, tá certo? Eu vou passar o texto que eu disse que era da agulha e da linha, texto do Machado de Assis, tá certo? Tem aqui a discussão entre elas duas, para que vocês possam dar uma lida, e tem as seguintes questões. Vou só dar uma explicada aqui antes de fazer a frequência. A primeira pergunta, todas você vai precisar de ler o texto para responder, claro. A primeira pergunta é a seguinte, vou colocar aqui. A primeira pergunta é, o texto que você leu fala da importância de deixarem em paz bem a todos, ter orgulho de saber costurar, ajudar quem não merece ou desprezar quem é teimoso. O narrador fala de si, ou seja, qual é a parte aqui em que o narrador está falando dele próprio? Eu vou dar uma dica. É quando ele está dizendo algo que ele fez, tá certo? Para responder essa segunda questão aqui, ó, você vai identificar uma ação do narrador. Ele vai dizer, fiz aquilo, andei, mexi, cozinhei. Ele vai dizer que fez alguma coisa. É aqui que você vai identificar qual foi essa coisa que o narrador fez. E aqui ele vai estar falando dele próprio, tá certo? A finalidade do texto ou seja, qual o objetivo do texto? A finalidade do texto é apenas apresentar a conversa entre uma linha e uma agulha, divulgar um texto de Machado de Assis, informar sobre a vida de uma agulha e de uma linha, ou narrar uma história para ensinar uma moral. Quarta questão diz o seguinte: a frase que expressa uma opinião é deixe-me, senhora, mas você é orgulhosa. Diga lá. Você é que cose, só para vocês saberem uma coisa. Essa palavra aqui vem do verbo coser, que significa costurar, tá certo? Coser é costurar. Então, quando ela pergunta aqui, você é que cose, ela está perguntando, você é que costura? Tá bem? Então, eu quero saber daqui onde há uma opinião. Deixe-me, senhora. É uma opinião? Mas você é orgulhosa. É uma opinião? Vamos, fica lá. É uma opinião? Ou
Mas o você é que pose, é uma opinião. Quero que você me diga isso. No trecho, e era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia clique da agulha no pano. A expressão sublinhada, que é essa daqui, ó. Dá para ver que está destacado, né? Representa silêncio, movimento, calma ou barulho. É isso que você vai dizer aqui. O que é que esse clique está representando aqui? A sexta questão. No trecho que a deite porque os pontos de interrogação têm um efeito de apresentar, avisar, desafiar ou questionar. Será que tem um ponto Professor, de interrogação aqui? professor, Oi, o senhor vai botar no Google Sala de aula? vou sim, tá? Hum. Inclusive a aula já está acabando, né? Ah, quem é a outra professora agora, pessoal? Gilmara. Aqui é Gilmara. Gilmaria Maia dos Santos. Bom, as questões continuam, tá? Até a 12ª, são 12 questões. Basta ler o texto e fazer essa atividade, tá bem? Não é muita coisa, não. Todas as questões são objetivas, exceto a 8 e a 10, que você vai ter que escrever. A 10 pergunta quais são os personagens do texto, você vai saber quais são. E a 8 pergunta qual era o motivo da discussão entre a linha e a agulha. Eu até já respondi isso aqui. De resto, todas as questões são objetivas, é só marcar e prontinho, tá bem? Não é muita coisa, não. Só marcar as questões e pronto. Está resolvido. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem quiser fazer no caderno as respostas e me mandar, tudo bem, tá? Eu já vou sair aqui e colocar no Google Sala de Aula, tá bem? Bom, espero que tenham gostado desse novo gênero que a gente está vendo, tá certo? Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá bem? Aqui o Google Sala de Aula está com probleminhas. Bom, então vou ficando por aqui, tá certo? Bom dia para vocês e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor.